Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez louvamos ao nosso Deus, porque temos o privilégio de adorá-lo. Amém? Amém. Vamos iniciar a BT. Eu vou convidar a Rito para estar orando. E logo após eu irei fazer a leitura do Salmo, capítulo 146. Oremos. Senhor Deus, obrigada porque o Senhor é um Deus bom e o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada porque nós já podemos nos reunir presencialmente na igreja, mesmo com 25% dos irmãos. Obrigada porque o Senhor tem nos ajudado a entender a Tua vontade em meio a esse caos todos que estamos vivendo. Obrigada pela escola dominical, obrigada porque nós podemos também ter essa ferramenta que nos ajuda a ouvir um pouco mais da Tua palavra através do pastor. Que o Senhor possa falar nos nossos corações esta manhã, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Vou convidar aos irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos 146. Salmos, capítulo 146. Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam-se em sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Verso 5. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros. Ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, é de geração em geração. Louvai ao Senhor. Amém? Amém. Vou convidar os irmãos para louvarmos ao nosso Deus. Vamos iniciar com o cântico Vamos Adorar a Deus. Ainda em adoração, continuemos louvando nosso Deus com o cântico Eu te louvarei, Senhor.
Messias. Olá, muito bom dia. Uma grande alegria podermos retornar para mais uma das nossas EBDs online. É muito bom ter você aí do outro lado, nos acompanhando neste tempo difícil que temos vivido, tempo de pandemia, né? Tempo um pouco diferente do normal, né? do que temos costume viver, mas já é quase que o novo normal, né? Já estamos há mais de um ano vivendo com essa pandemia, cultos online, depois cultos presenciais, cultos online de novo, cultos presenciais novamente, um culto só por semana, outras igrejas ainda paradas, outras que não pararam só com o decreto do governador ou de algum prefeito, e assim estamos indo, estamos caminhando. São tempos diferentes, são tempos que nós não estamos acostumados ainda a viver, ou estamos nos acostumando, né? Porque começa a se tornar de fato algo quase que um normal para a gente, embora não seja para nós, né, tão normal assim, né? Não que estejamos aí felizes com essa normalidade, se é assim que a gente pode dizer, ou com esse novo normal aí que a gente está vivendo. Mas nós, enquanto isso, seguimos com a nossa EBD online aqui, falando sobre esse livro, né, maravilhoso que é o livro de Apocalipse, um livro que muitas vezes as pessoas acham que ela tem certas dificuldades de entendimento e tudo mais, e algumas lutas para entenderem, né? Mas de fato não é tão difícil assim de entender o livro de Apocalipse. Não é um livro tão complicado, tão ruim assim, né, de falarmos e de entendermos. É um bom livro, é um livro que fala da glória de Deus, que apresenta Cristo como grande vencedor. Então isso é maravilhoso. Então, entender o livro de Apocalipse, quando nós conseguimos compreendê-lo a partir da ótica correta, a partir de uma interpretação bíblica saudável, quando nós olhamos para a interpretação da maneira que deve ser olhada, da maneira histórico-gramatical, que nós adotamos como a interpretação correta das Escrituras, sem precisarmos dar qualquer salto no escuro, né, ou piruetas, ou coisa assim, para poder entender ou criar espantalhos. Não, é simplesmente interpretar o texto da sua maneira correta, na sua sequência correta, entendendo naturalmente as figuras de linguagem, entendendo que é uma literatura apocalíptica e tudo mais, né? Mas não, sem necessidade de espiritualizar nenhum texto, sem necessidade de tentar amoldar algum texto ao nosso gosto pessoal. Não, é olhando o texto bíblico na sua essência, na sua sequência, de maneira que possamos apresentar um estudo pautado de fato naquilo que as Escrituras nos dizem. Muito bem. Nós estamos olhando, né, e analisando aqui as trombetas, né? Nós já olhamos os 6 selos, e o 7º selo, as trombetas, são um desdobramento do sétimo selo. Nós começamos a olhar e olhamos a 6ª trombeta, né, apresentando aí uma chacina, um grande ataque de Satanás, a libertação dos demônios que nós falamos, o retorno da morte depois de um período em que a morte praticamente não atua, né? A reação diante disso, né? As pessoas não se arrependeram, continuaram rejeitando a verdade, né? E por fim, então, agora nós vamos olhar os versos de 1 a 11, né? Do nosso capítulo 10 de Apocalipse, e o tema que vamos falar é quando Deus quebra o silêncio, né? Quando Deus quebra o silêncio. Esse é o nosso tema, e é o tema que nós vamos então trabalhar nesta manhã. Espero que seja uma bênção para a sua vida, espero que realmente traga
um bom aprendizado para nós nesta manhã, que sejamos de fato ensinados, edificados pela palavra do Senhor. Eu estou com a Nova Versão Internacional aqui para a leitura do texto bíblico, Apocalipse, capítulo 10, versículos de 1 a 11, é todo o capítulo 10 de Apocalipse que diz: Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus, ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol e suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E deu um alto brado, como o rugido de um leão. Quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Logo que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: Cele o que disseram os 7 trovões e não o escreva. Então o anjo, que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela há, e o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, de forma que como ele anunciou aos seus servos os profetas. Depois falou comigo mais uma vez a voz que tinha ouvido falar dos céus: vá, pegue o livro aberto que está na mão do anjo, que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Assim, me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o livrinho. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Ele me pareceu doce como mel em minha boca, mas ao comê-lo senti que meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: é preciso que você profetize profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra lida e agora pedimos que o Senhor, por meio do seu Espírito, nos conduza ao entendimento dela, de modo que, entendendo a tua palavra, possamos, ó Deus, compreendê-la e compreendendo-a, possamos de fato viver e vivendo, possamos testemunhar de fato da tua graça e buscar realmente algo, uma forma que lhe agrade e dê prazer, e que a nossa busca seja realmente em dar ao Senhor o prazer de te ver, do Senhor nos ver te servir com grande alegria e satisfação em nossos corações. Pai querido, guia nossos passos neste tempo de estudo da tua palavra, nos leve a refletir e a viver do modo que lhe agrada, Senhor. Nós te louvamos agradecidos por meio de Jesus Cristo, aquele que reina e vive para sempre. Amém. Muito bem, nós estamos então aqui olhando para esse texto, e talvez a minha direção aqui, da minha cabeça, fique um pouquinho diferente da de vocês, porque de olhar para vocês, porque eu vou acompanhar aqui pelo computador, né, o esboço daquilo que está sendo ensinado. Então, se der alguma diferença aí, né, ao você me olhar, não se preocupe, né, porque é um pouquinho aí de olhar aqui para o lado, né, para poder, a tela fica aqui ao meu lado para poder acompanhar, né, e aí a gente pode ir lendo, acompanhando o esboço que temos aqui, ok? Muito bem, quando Deus quebra o silêncio, essa é a nossa mensagem, ou esta é o tema da nossa mensagem nesta manhã, né? Nosso estudo, na verdade, sobre o livro de Apocalipse.
Uma questão que tem incomodado o povo de Deus ao longo da história é porque Deus permitiu o mal no mundo. Os ímpios muitas vezes parecem prosperar. O pecado aparentemente corre de maneira selvagem e incontrolável. Por que as pessoas perguntam? Deus não... Porque as pessoas perguntam, né? Perdão. Por que Deus não para toda essas mortes do mundo, a corrupção, o caos? Por que Ele permite que seus filhos sofram, às vezes sejam injustiçados diante do mundo? Quando será que a justiça divina irá prevalecer sobre os justos? Quando os maus serão entregues para ser punidos? Enquanto nós vemos prosperar a injustiça, muitas vezes nós olhamos e vemos aqui no Brasil mesmo, né? Todo um desmonte de um trabalho ou de uma luta de combate à corrupção. E aí nós vemos corruptos saindo da cadeia e ganhando liberdade. E vemos ministros que deveriam julgar com justiça e retidão, serem parciais e defenderem seus interesses pessoais e os interesses daqueles que lhe indicaram para ocupar um cargo no Supremo Tribunal do nosso país. Então, quando nós olhamos e vemos tais coisas, de fato nós pensamos, será que um dia haverá justiça? E essa pergunta fica. Será que um dia as pessoas vão de fato ver o Senhor reagindo diante disso, por assim dizer? Às vezes nós ficamos angustiados e o povo de Deus também fica angustiado diante dessas coisas. No meio das suas provações, Jó se queixou ao Senhor, né? O Senhor destrói, a tenda dos destruidores prosperam, e os que provocam a Deus estão seguros. Porque o ímpio vive e continua também a se tornar mais poderoso, está no capítulo 6 e no capítulo 21. Os salmos frequentemente perguntam por que Deus tolera os maus. Só para a gente ter uma ideia, Salmo 10, a corridinha lá no Salmo 10, versos de 1 a 5, o salmista vai dizer assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempo de angústia? Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre e que é apanhado em suas tramas. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as leis que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Asaf também vai dizer: ó Deus, até quando os ímpios, os adversários vão nos insultar? E o inimigo vai nos desprezar para sempre? Em outro salmo, Asaf também diz: ó Deus, não permaneça em silêncio, não te cales, ó Deus. No Salmo 94, versos 3 e 4, um salmista atônico queixa-se a Deus: até quando durará os ímpios, Senhor? Até quando serão os ímpios que exultam? Eles derramam palavras e falam arrogantemente. Eles se gloriam do mal. E quando o grito dos salmistas, Jeremias orou: justo és, ó Senhor, quem iria pleitear meu caso com você? Na verdade, eu iria discutir questões de justiça com você. Por que o caminho dos ímpios prosperou? Porque são todos aqueles que lidam com traição à vontade. Porque eles que foi plantados criam suas raízes, eles crescem e produzem frutos. E assim vai. O profeta Abacuque também, ele vai afirmar, né? Seus olhos são tão puros
apuros para provar o mal. Você não pode olhar a maldade com favor. E aí o profeta confuso passa a perguntar: você olha com bons olhos aqueles que agem aleivosamente? Por que você está em silêncio, enquanto os maus que não são justos, eles continuam aí produzindo coisas más? Você vai se abster, ó santo e verdadeiro, de julgar a terra, e por aí vai. Toda dor, todo sofrimento, todo mal no mundo faz com que o piedoso olhe para todas essas situações e clame ao Senhor, fala: Senhor, até quando o Senhor permanecerá vendo estas coisas e não haverá uma reação divina diante disso? Quando é que o Senhor vai intervir? O salmista diz também, acho que no Salmo 94 mesmo, Deus vingador, intervém. Mas está chegando o dia em que Deus vai quebrar o seu silêncio. Não que ele esteja em silêncio, mas nesse sentido. Deus fala conosco. Deus fala conosco por meio da sua palavra. Deus fala conosco através das tribulações que enfrentamos. Deus fala conosco em cada instante. Deus fala conosco num momento de disciplina. Deus fala conosco no momento de adoração. Deus fala conosco no momento de oração. Deus fala, Ele continua falando e continua nos dirigindo. Mas diante de tais situações ou essas coisas que nós vemos, quando os ímpios estão prosperando, parece que Deus permanece em silêncio e talvez pareça que Ele esteja dizendo: aguarda mais um pouco, calma, eu já vou tratar desse assunto. Esse assunto está na pauta, vai ser tratado, mas não agora. A hora vai chegar em que eu vou tratar desse assunto. Está chegando o momento, está chegando o tempo para eu tratar disso. Calma, aguarde, apenas aguarde, espere. Mas enquanto isso, nós gritamos: Senhor, até quando? Mas vai chegar esse até quando e o momento em que Deus vai quebrar o seu silêncio, em que os propósitos de Deus acerca dos homens e do mundo será consumado. Naquela época, o Senhor Jesus Cristo voltará e estabelecerá o seu reino terreno com justiça e retidão. Ele governará com mão de ferro, com cetro de ferro, conforme Salmo capítulo 2, versículo 9. A terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Todos os zombadores, escarnecedores que zombaram do pensamento de Cristo, verão Cristo. Eles serão silenciados. Milênios de pecado, de mentiras, de assassinatos, de roubos, de guerras, de corrupção, de enganação, de políticos mentirosos, de supremas cortes enganadoras, de governantes enganadores. Chegará um dia em que eles serão julgados e culpados e condenados. Todos eles, indistintamente. Todos. Satanás e suas hostes demoníacas serão amarrados e lançados no abismo por 1000 anos, conforme Apocalipse 20. Sem conseguir mais tempo para tentar atormentar ou acusar os crentes. O deserto se tornará um jardim florido. As pessoas vão viver vidas longas. Haverá paz entre os antigos inimigos em todos os níveis da sociedade e até mesmo no reino animal. Os estragos do coração quebrado pelo pecado, relacionamentos quebrados, casamentos desfeitos, famílias destruídas, sonhos desfeitos. Todos eles serão curados. Amargura, tristeza, luto vão desaparecer como névoas da manhã antes do sol do meio-dia. O som da 7ª trombeta, que anuncia o retorno iminente
E o reinado do Senhor Jesus Cristo que vai inaugurar esse dia tão esperado. Sétimo anjo vai trocar a trombeta. Capítulo 11, versículo 15 diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes dos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A sétima trombeta vai liberar os 7 julgamentos rápidos de fogo que precedem iminentemente o retorno de Cristo à terra. É o final da grande tribulação. Os santos nos céus estão esperando para o momento em que virá para reinar com Cristo durante o período milenar. A terra está clamando pela libertação definitiva dos filhos de Deus. E então haverá paz e segurança e alegria genuínas durante um período de 1000 anos no governo de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que abriu os selos. E ao abrir os selos, ele começa a trazer os julgamentos sobre a terra, julgamentos esses para determinar e cumprir aquele propósito de Deus, de confirmar através daquele documento que é este livro, de que a terra pertence ao Senhor, de que o reino pertence ao Senhor, de que ele governe, que ele governará para todo o sempre. Amém, aleluia, amém, como nós gostamos de repetir esta realidade. Glória ao nosso Deus, porque Jesus Cristo reinará de uma maneira justa e perfeita. Irmãos, algo que nós jamais vimos. Que maravilha ter essa convicção. Mas antes que a sétima trombeta soe, há um interlúdio. Se estende do capítulo 10, 1 ao capítulo 11, 14. Permitindo que João, e hoje nós, os seus leitores, possam fazer uma pausa e assimilar as verdades surpreendentes que acabam de ser reveladas a ele. O intervalo entre a sexta e a sétima trombetas, paralelos. Esses interlúdios também dos juízos dos selos de Deus. Assim como também houve um interlúdio no capítulo 7. Há também aqui um breve interlúdio. E esses interlúdios incentivam o povo de Deus, no meio da fúria e horror do julgamento divino, a lembrá-los de que Deus ainda está no controle soberano de todos os eventos. Então, durante os interlúdios, Deus conforta o seu povo com o conhecimento de que ele não se esqueceu deles e que eles acabarão por ser vitoriosos. Acabarão por ser vitoriosos. Isso é especial, irmãos, e verdadeiro. Nos 3 intervalos que nós temos, entre o sexto e o sétimo trombeta, aqui neste, em especial nesse, os crentes que estarão aqui durante esse período viverão horrores inimagináveis. Eles vão ver isso. Um mundo louco, agredido pelos demônios. Algo terrível. Os dias de juízo divino sobre os ímpios serão terríveis, mas haverão salvos nesse período, pessoas que serão salvas nesse período. Deus vai os confortar, Deus vai os guardar, Deus não se esqueceu deles, porque eles são eleitos do Senhor, eleitos antes da fundação do mundo, filhos que Ele amou com grande amor antes da fundação do mundo. E que dentro do seu plano eterno, essas pessoas serão salvas neste período. Como houve salvação lá no Antigo Testamento, e o Espírito Santo atuando na vida das pessoas, levando-as à fé, e continuando conosco neste período,
ele permanecerá por toda a eternidade. E permanecerá o Espírito Santo durante o período do milênio e da tribulação, agindo nas pessoas, levando-as à fé. A ação do Espírito de salvar continuará. Deus continuará salvando seus eleitos. Os eleitos de Deus permanecerão sendo salvos, porque todos os eleitos serão salvos. Todos. Nenhum a mais, nenhum a menos dos eleitos de Deus serão ou deixarão de ser salvos. Aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, determinado pelo próprio Senhor. Aquilo que ele determinou lá antes da fundação do mundo acontecerá. Isso não vai mudar. Até porque Cristo morreu para dar vida para essas pessoas. Cristo morreu pelos seus. Cristo morreu para dar vida pelos seus, pelo povo de Deus. Que no tempo certo chegam à fé. E alguns chegarão à fé neste período da tribulação. Mas o mais importante é que essas pessoas sendo salvas, então sendo levadas aos juízes, presos, sofrendo, Deus vai confortá-los, Deus vai assegurar-lhes que Ele não se esqueceu deles, Ele controla cada um dos eventos e protege os seus. Capítulo 10 descreve então os acontecimentos deste interlúdio, preparando a última trombeta para a sua abertura. E ele faz descrevendo 5 características incomuns: um anjo incomum, um ato incomum, uma resposta incomum, um anúncio incomum e uma tarefa incomum. É isso que nós temos aqui. Então nós temos 5 eventos. Nós temos 5 eventos. Os 5 acontecimentos. 5 acontecimentos. Vamos falar do primeiro. O primeiro acontecimento é um anjo incomum, versículos 1 e 2. Deixa eu voltar aqui. Versículos 1 e 2, capítulo 10. Então vi outro anjo poderoso que descia dos céus. Ele estava envolto numa nuvem e havia um arco-íris acima da sua cabeça. Sua face era como o sol. Suas pernas eram como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Como se faz ao longo do livro de Apocalipse, o texto começa com a palavra Eidom, vi, que marca o começo de uma nova visão. Então, após a visão das 6 primeiras trombetas, do capítulo 8 e 9, até onde nós lemos, versículo 21, até onde nós já estudamos, João teve outra visão de alguém que até então não tinha visto. É algo novo para João, algo diferente. Este anjo forte é distinto dos outros 7 anjos que soam as 7 trombetas. Observando as semelhanças entre a sua descrição e a de Cristo, no capítulo 1, 12 a 27, que ele, como Cristo, desce numa nuvem. Alguns identificam este anjo como Jesus Cristo. Mas há vários fatores para argumentar contra esta identificação. Não creio que este anjo diferente aqui seja Cristo. Em primeiro lugar, o uso de alós, aqui, outro anjo. A palavra outro aqui é outro do mesmo tipo. Outro do mesmo tipo. Identifica este anjo exatamente como os anjos das trombetas mencionados anteriormente. Se Cristo estivesse sendo referido aqui, a palavra seria héteros, que é outro de um tipo diferente. Aqui alos no grego é outro do mesmo tipo, outro da mesma semelhança. Se fosse alguém diferente, usaria-se a palavra héteros no grego, tá bom? Então isso é um indício ou um ponto forte para dizermos que este anjo aqui, olhando para esse texto, não é Cristo. Não é Cristo. Tá?
Então seria de esperar, né, uma vez que Cristo é essencialmente diferente dos anjos, que o autor bíblico colocasse uma palavra diferente aqui também, né? Não a mesma aqui, como do mesmo tipo. Cristo não poderia ser descrito como um anjo, exatamente como os outros anjos, uma vez que eles são criados. E ele é Deus eterno, ele é um ser incriado. Né? Em primeiro lugar, isso. Né? Para mim já seria o suficiente. Mas vamos ver mais algumas. Em segundo lugar, Cristo sempre que aparece em Apocalipse, né? João dá um título inconfundível. João nunca dá um título dúbio. Então ele usa alguns títulos no livro de Apocalipse. Fiel testemunha, primogênito dos mortos, soberano dos reis da terra, filho do homem, primeiro e último, o vivente, filho de Deus, aquele que é santo, que é verdadeiro, o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, o leão que é da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro, o fiel e verdadeiro, a palavra de Deus, o rei dos reis e senhor dos senhores. Então é razoável, pelo menos, né, para não dizer outra coisa, é razoável supor que se Cristo fosse o anjo em vista aqui, ele seria claramente identificado, né, como talvez anjo do Senhor, talvez. Ok? Em terceiro lugar, outros anjos fortes que claramente não podem ser identificados como Cristo aparecem em Apocalipse, tá? Como no capítulo 5, 2, capítulo 18, 21. Então, desde que outros anjos não são assim designados, não há nenhuma razão convincente para associar este título com Jesus Cristo. Além disso, enquanto Cristo pré-encarnado apareceu no Antigo Testamento como anjo do Senhor, em nenhum lugar do Novo Testamento ele se refere a ele como um anjo. Tá? Então, essas três razões já por si nos ajudam. Perdão. Em quarto lugar, é inconcebível que Jesus Cristo, segunda pessoa da Trindade, poderia fazer o juramento que este anjo fez nos versos 5 e 6. Nos versos 5 e 6. Que diz, né? Diz assim lá os versos 5 e 6. Deixa eu tirar o óculos aqui para ler. Então o anjo que eu tinha visto em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, que criou os céus, a terra, criou os céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nele vive, o mar e tudo que nele há, dizendo: não haverá mais demora. Então é inconcebível, né, que ele tenha feito esse tipo de juramento, né? Uma vez que ele é Deus, ressuscitado, glorioso, né, Senhor Jesus Cristo, poderia jurar por ele mesmo, conforme Hebreus diz, né? Como é que ele vai, então, olhar dessa maneira? Então, seria algo bem inconstante quando nós olhamos ou bem fora, né, daquilo que é um padrão das Escrituras Sagradas, né? Também, finalmente, este anjo desceu do céu para a terra para identificá-lo como Cristo e adicionar, então teríamos que adicionar a segunda vinda dele, tá? Algo que não está previsto para esse momento, mas sim mais adiante, segundo os textos bíblicos. Então, outros anjos descritos nas Escrituras têm o mesmo esplendor que este anjo. Ezequiel, em 28, João 15, descreve a aparência angelical gloriosa, né, de um rei que é muito superior, muito inferior a um anjo, né, por exemplo. Né? Alguns tentam identificar aquele anjo lá, né, de Ezequiel, aquele anjo, perdão, o rei de Tiro, de Ezequiel 28, com Lúcifer. Mas essa interpretação não cabe, né, no texto bíblico de maneira nenhuma, né? Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro mesmo. Mas ali tem Ezequiel 28, que nós temos ali uma descrição forte sobre um homem. Nós não temos, né, uma descrição daquela, uma descrição semelhante de fato, pode-se até dizer, né, parecida com algumas coisas que nós imaginamos de Satanás,
Mas nós não vemos ali o Senhor fornecendo em Ezequiel 28 para nós informações sobre o diabo, né? Nem sobre nenhum anjo. Sobre um homem. Mas se até um homem como ele aparece daquela forma, anjos aparecem de outra forma tão bela, né? Então, mesmo com esplendor humano, ou esplendor de anjos, elas não podem ser comparadas ao esplendor de Cristo, que está acima e superior a todas as coisas. Né? Muito bem. Daniel teve uma visão de um anjo, né? E ele o descreveu como um homem vestido de linho, cuja cintura estava cingido com um cinto de ouro fino de ufaz. Seu corpo era como o berilo e seu rosto tinha a aparência de um relâmpago. Seus olhos eram como tochas de fogo, e os braços e os pés como o brilho do bronze polido, e o som de suas palavras como o som de um tumulto. Né? Interessante que, olhando aqui então para essa outra descrição, desculpa aí, eu subi um pouco a cadeira que estava incomodando a forma que eu estava aqui sentado. Muito bem. Então a visão de Daniel não é Cristo pré-encarnado. É evidentemente pelo fato de que ele se refere a um anjo de fato, né, numa batalha. Então, na verdade, nós temos aqui um anjo. Um anjo incomum. Um anjo diferente dos demais, mas era um anjo. Não é Cristo pré-encarnado, é um anjo. E diz o texto que ele viu um arco-íris sobre a cabeça deste anjo. Interessante que o arco-íris, né, irmãos, ele tem uma representação da misericórdia de Deus. O arco-íris representa a misericórdia de Deus, porque Deus prometeu nunca mais acabar o mundo como ele havia terminado lá nos dias de Noé. E de que maneira que ele iria se lembrar da sua aliança, demonstrando sua misericórdia para com o homem. Né? De que maneira ele ia fazer isso? Ele ia fazer através de um arco que ele colocaria no céu. Né? Que seria visto e ele se lembraria da sua aliança com Noé. Então, o arco-íris, ele representa, de fato, então, aí, a misericórdia de Deus. Então, é isso que ele está aqui, né? Enquanto a nuvem simboliza o julgamento, né? Enquanto uma nuvem poder simbolizar o julgamento, o arco-íris representa a misericórdia da aliança de Deus no meio do julgamento. Né? E o arco-íris é que o anjo tem, né, na sua cabeça, né? Ele é coroado, digamos assim, com este arco. Né? Então aqueles que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, né? E o Senhor, que o Senhor deu atenção e ouviu aquilo que eles estavam pedindo. Né? Então, este anjo, né, ele tinha o rosto, Apocalipse 10. Ele tinha um anjo, esse anjo tinha um arco-íris acima de sua cabeça. E sua face, é isso mesmo, seu rosto era como o sol. Né? Seu rosto era como o sol, que representa aí a justiça e a glória radiante. Né? Assim como foi com Moisés, né? Que quando viu a presença de Deus e teve o reflexo no seu rosto, era algo forte, como só as pessoas não podiam olhar para ele. Né? Depois João descreve seus pés e pernas, né, como colunas de fogo. E isso simboliza uma santidade inflexível em eliminar em seu juízo sobre a terra. O fogo consome os ímpios e purifica a terra. Então, nós temos aqui essa descrição deste anjo. E por fim, temos um livro. Né? No verso 2, um livrinho, e distingue de livro, que é Biblion. E de fato, nós temos, alguns fazem essa distinção. Agora, esse raciocínio ignora o fato de que Biblaridion é o diminutivo de Biblion, e que Biblion também é usado para se referir ao pequeno livro em 10:8. Ao invés de distinguir este livro
daquele do capítulo 5, né, o diminutivo apenas acrescenta mais uma descrição do mesmo nesta visão. Tá? Então é um livro. Né? Uma vez que João deveria comê-lo, né? Um pouco mais para frente ainda, com um simbolismo menor. Sabemos por quê, a gente ainda vai ver isso. Né? E o uso do particípio perfeito, né, aqui no texto, que estava aberto, enfatiza a ideia de o livro estar aberto, ter sido aberto e permanecer aberto. Então, identificá-lo ainda mais com aquele rolo, agora totalmente desenrolado, o pequeno livro encontra-se na mão do anjo incomum e desvenda todos os terrores do julgamento divino que ainda está por vir. Então, na verdade, o que nós temos aqui, este livro, este livrinho, possivelmente aqui é o rolo que Cristo abriu. Né? É o rolo que Cristo abriu. E aí nós teríamos este rolo aberto, agora já com os selos já tirados, né? Os selos já abertos. E agora esse livro está aberto, diante deste anjo. E mais adiante nós vamos ver por que o anjo manda João comer este livro. Mas não vai ser hoje, né? Hoje nós vamos ficar só nesse ponto. Nós já estamos aí chegando a 40 minutos, né, do nosso estudo. E eu não gosto de passar muito aí nestes tempos online, deste tempo, já é difícil de manter a atenção presencial, né, muitas vezes, na EBD, quanto mais online. Mas é interessante, né, identificá-la ainda com esse rolo, e agora o julgamento que ainda está por vir, retorno de Cristo, definitivo para governar sobre a terra. Que maravilha! Deus falou e o mundo se calou. É isso que vai acontecer. Que Deus te abençoe. Que nós possamos viver para a glória do Senhor e esperarmos do alto o arrebatamento e muito em breve também todos os desenrolar dessa história, que culminará com o retorno de Cristo à terra, seu governo por 1000 anos, grande trono branco, novos céus e nova terra. E então, esse será o fim da história, que continuará por toda a eternidade com o Senhor, para os salvos e a distância da presença benevolente do Senhor, para os ímpios. Que Deus te abençoe, uma boa semana, para a glória de Deus. Muito bem, alguns recadinhos antes de nós encerrarmos nossa transmissão aqui online. Quero, em primeiro lugar, agradecer você que nos acompanhou até agora. Eu desejo a você um bom domingo, um domingo de bênção, um domingo de alegria com a sua família. Ou seja lá com quem você passar o seu domingo, seu tempo seja um tempo maravilhoso com o Senhor, tá bom? A partir do dia 6 de junho, nossa igreja pretende retornar às EBDs presenciais, né? Então nós temos tido EBD online para suprir, digamos assim, a ausência do estudo bíblico da EBD presencial. Então, qual será aí a nossa atitude diante disso, né? Nós vamos nos programar, e essa é a nossa expectativa, que quando retornarmos no dia 6 de junho, essa EBD que nós gravamos hoje, que você nos acompanha de outro lugar, ela possa ser transmitida ao vivo e você possa acompanhá-la junto com a sala de aula, tá? Então, durante a aula, mesmo a transmissão na aula. Se não for possível, já de início, de imediato nós fazermos isso, nós não queremos que você que tem acompanhado esses estudos online, esses estudos pelo YouTube, você fique sem acompanhar. Então, nós vamos gravar a aula. Só que será uma aula presencial. Então esse cenário aqui, que não é um cenário, né? Na verdade é meu escritório, né? Então tem aí minha estante de livro, tem bandeira, tem caixa, tem livro em cima da mesa. Não é montado para ficar aparecendo, não. É porque estava aí mesmo, né? A gente vai usando, vai colocando. É só uma ajeitadinha para não ficar muito feio. Mas não dá tempo às vezes de guardar tudo. Então aqui não é um cenário montado, é minha sala de estudos e tudo mais, né? Meu computador está aqui, Bíblia está aqui. Tem uma mesa grande para você pode ver aí um pedaço dela aqui, né, tal. Mas você não vai ver mais isso, você vai ver o salão de cultos, né, com as pessoas lá sentadas e o ensino bíblico presencial ali na hora, tá bom? Então, pretendemos retornar dia 6 de junho. Então, a partir do dia 6 de junho, nós não teremos mais gravação da EBD aqui para passar no domingo. Passando no domingo, e nem gravações que vão ficar lá, né, como essa que vai ficar depois no YouTube à sua disposição. Então, hoje nós temos, né, dia 2,
Vamos ter dia 9, dia 16, 23 e 30 de maio. Né? Então serão ainda mais, com mais 5 domingos, né? Hoje mais 4 domingos, na EBD online, tá bom? Nossa EBD vai voltar a presencial dia 6 de junho, mas ou nós vamos transmitir EBD ao vivo, ou nós vamos transmitir, ou vamos gravar o estudo, e o estudo ficará à disposição sua no YouTube. Em caso nenhuma das duas coisas funcione, então eu vou gravar o estudo para que você tenha o estudo aí para você acompanhar, você que tem nos acompanhado, continue podendo estudar este livro maravilhoso que é o livro de Apocalipse, que eu sei que não são só os membros da igreja aqui que têm acompanhado, né? Tenho muitos amigos e pessoas até que eu não conheço que têm acompanhado também esse estudo, não é tanta gente assim, mas tem, né? Tem aí um grupo de 50, 60 pessoas que toda semana estão lá assistindo os nossos estudos, então, para que essas pessoas não fiquem sem assistir o estudo, né? Nós vamos manter ou gravar lá, ou gravar aqui, como tem sido feito mais para frente. Vamos ver como é que vai funcionar, tá bom? Mas só para que você saiba desta informação, tá bom? Você que está aqui em São Paulo, na região de São Paulo, né, na região perto da capital, da Grande São Paulo, te convido, venha nos conhecer. Igreja Batista Regular Boas Novas, fica na rua Júlio Campos Rodrigues, número 180, em Piraporinha, Diadema, São Paulo, tá bom? Você é nosso convidado, temos tido culto, só um culto por semana, às 18 horas, no domingo, né? Então hoje temos às 18 horas e em junho retornaremos à nossa EBD presencial, culto pela manhã EBD, e vamos também possivelmente voltar em junho ou julho para os nossos cultos de oração. Então vamos retomando aos poucos as nossas atividades de uma maneira normal, com os cuidados que devem ser tomados, né? Usando máscara, álcool gel, distanciamento, maneira como devemos fazer, tá bom? Mas esses são os nossos projetos, lógico, naturalmente avaliando aí a situação da pandemia, e se caso houver alguma mudança, né, nós também vamos seguir qualquer mudança que será determinada pelo governo, qualquer coisa assim, tá joia? Muito bem, acho que era isso que eu tinha que lembrar vocês aqui, falar para vocês. Desejo a você um ótimo domingo, que Deus te abençoe, e até domingo que vem, com a graça do nosso Deus. Tchau.